Bom dia, voltamos aqui ao vivo com mais uma edição do programa UrbanView, um programa que tem a produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brandt, e a participação do Caetano Garcia também na produção, e aqui no programa ao vivo apresentando o chat. O Caetano já está aqui, aguardando as perguntas que vocês vão enviar para o programa de hoje. Bom dia, pessoal, bom dia, Gilberto. Eu acabei de me logar aqui no chat, já estou contando para vocês quem é o nosso convidado de hoje. Lembrando que o programa vai ser bastante interessante, trata-se de uma empresa que inova, faz projetos bem interessantes, vocês vão ver esses projetos no quadro Urban Flash, mais no final do programa. E lembrando vocês que são duas maneiras de participar. Vocês podem simplesmente mandar a pergunta através do Linha Direta, é super simples, é só digitar e mandar a pergunta. E se você tiver um pouquinho mais de tempo, você entra no chat, vê os comentários dos outros participantes e manda suas perguntas que o Gilberto vai me chamar e eu vou fazer para o convidado de hoje. Então participem. Legal, eu quero começar o programa de hoje, eu estou feliz aqui, quero começar o programa de hoje parabenizando a Urban Systems e a toda a equipe envolvida aqui na produção do programa. Eu acabo de receber um relatório de audiência aqui da AltV, que mostra que aqui no mês de junho, agora, na primeira semana do mês de junho, o programa UrbanView foi o programa líder de audiência na AltV. Então eu queria agradecer a audiência de vocês, queria parabenizar aí toda a equipe, porque isso é uma conquista que deixa a gente bastante feliz, mostra que a gente está trazendo um conteúdo de qualidade, entrevistas interessantes, e é isso aí, a gente vai melhorar cada vez mais para conseguir estar sempre aí entre os primeiros de audiência aqui dentro da AltV. Então, no programa de hoje, a gente vai falar sobre mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário, todo mundo sabe, sofre já há bastante tempo um aquecimento muito grande. As empresas estão com um número de lançamentos aí muito grande, o mercado está extremamente aquecido. Há um movimento também, por um lado, de consolidação, quer dizer, de construtoras e incorporadoras adquirindo umas a outras, e isso está criando grandes players no mercado, como acontece em vários segmentos da economia. No mercado imobiliário não poderia ser diferente. Agora, esses grandes players também trazem uma característica que é a característica da padronização, é a característica da escala para você conseguir obter volume. Então, o que a gente vê normalmente é que, não só nos grandes centros como São Paulo, mas em todo o Brasil, os projetos são basicamente os mesmos. Há pequenas modificações de acordo com a legislação, ou de acordo com alguma necessidade ou hábito específico dos consumidores de determinada cidade ou região, mas a ideia é que os projetos tornem-se cada vez mais padronizados para se conseguir obter ganhos de escala, conseguir preços menores e mais rapidez na execução das obras. Hoje em dia, cada vez mais rapidamente é construído um edifício. Isso, obviamente, tem um lado positivo, porque a oferta passa a ser maior, os custos passam a ser mais acessíveis, mas isso também gera uma padronização da história, né? Então a gente vai discutir um pouco no mercado imobiliário de hoje, especificamente sobre essa questão de ser diferente ou de ser padrão, né? A gente vai falar o que o mercado imobiliário está oferecendo aos consumidores. É um mercado que normalmente está apegado a tradições, ele demora um pouco para mudar, ele demora um pouco para se antenar com novas tendências, e as opções, em função dessa padronização, acabam por ser limitadas. Então, o nosso olhar da semana, que é o tema que a gente trouxe para discutir com vocês hoje, é o seguinte tema, um tema que eu acho muito fantástico. Produtos imobiliários. É possível inovar e reinventar essa indústria? A gente quer saber se dentro do produto imobiliário, como é que anda a inovação dentro do produto imobiliário e como é que anda a reinvenção dessa indústria imobiliária. Quer dizer, a gente caminha realmente para um estilo de padronização cada vez maior, ou que alternativas a gente tem a isso e como funcionam essas alternativas, né? Para responder essas perguntas, para discutir esse olhar da semana aqui com a gente tem hoje um entrevistado que é o Guilherme Fiorotto, da Ideias Árvores. Guilherme, obrigado pela tua presença. Isso, prazer. Ok. O Guilherme, ele é arquiteto formado pela Escola de Engenharia de São Carlos, lá da USP, da Universidade de São Paulo. E tem experiência em diversos escritórios de arquitetura e incorporadoras, tanto no Brasil como no exterior. O Guilherme está trabalhando hoje na Ideias Árvores, é uma incorporadora jovem, ele está me contando aqui que tem apenas 6 anos, que está no mercado com uma proposta bastante diferenciada, e lá na Ideias Árvores ele é responsável pela parte de marketing, além de atuar também participando na parte comercial, na parte de vendas e também no atendimento ao cliente.
E todo programa, toda entrevista aqui a gente começa com o nosso quadro de olho na frase, né? O quadro de olho na frase traz uma afirmação, traz uma frase de alguém sobre o tema que a gente está trabalhando nesse programa. E o quadro de olho na frase, hoje eu selecionei aqui uma frase do próprio Guilherme, né? Uma frase que eu achei muito interessante que diz o seguinte: acreditamos que as pessoas procuram novas maneiras para trabalhar e viver. Não dá mais para todas as empresas produzirem o mesmo tipo de produto. 3 quartos, sala, terraço, ou então lajes corporativas de 1.000 metros quadrados em prédios de vidro com ar-condicionado central. Hoje existe uma variedade muito grande de empresas e de pessoas, com necessidades diferentes e que não se adaptam a esse produto massificado oferecido pela maioria das incorporadoras. Então, essa é a afirmação do Guilherme aí. Guilherme, é isso mesmo, né? A gente vê aí, de uma certa maneira, os apartamentos são sempre iguais, né? São apartamentos de 3, 4 dormitórios, tem varanda, ou tem o tal do terraço gourmet, os prédios corporativos são muito semelhantes entre si, são aqueles projetos, até tem alguns desenhos bonitos, mas enfim, tudo envidraçado, ar-condicionado central. E existe um caminho alternativo nessa história? Acho que com certeza existe. Que é o que a gente estava falando antes de começar o programa. São Paulo, o Brasil, é um país que tem muito dinheiro, tem muita gente com acesso à cultura, tem gente que viaja bastante e que está vendo que está sendo feito fora do Brasil e não quer mais morar num predinho normal, não quer trabalhar num escritório que ele não consegue abrir a janela, que ele tem que ficar no ar-condicionado o dia inteiro. Então, com certeza tem espaço para inovação no mercado, sim. Eu acho que as incorporadoras, a maioria tem medo, não medo, tem um receio de inovar, porque qualquer projeto imobiliário é um investimento muito grande, que demanda muito tempo, muito recurso, então ninguém vai ser maluco de fazer uma coisa totalmente inovadora. Nem a gente é maluco assim também, a gente faz um produto inovador, porque a gente sabe que tem aceitação e a gente estuda muito antes de começar. Né? Pois é, você está falando do mercado imobiliário. Eu pessoalmente tenho uma experiência grande, desde o início da minha carreira trabalho no mercado imobiliário, e a gente vê que o mercado imobiliário ele é afeito, eu vou falar de forma generalista, que é bom lembrar isso, eu estou sempre falando de forma generalista, mas ele de maneira geral ele é afeito a fórmulas consagradas, né? Então, por exemplo, a gente pode até ver a história do mercado imobiliário através de fases, de momentos, quer dizer, sempre com um determinado tipo de produto dá certo, né? É como se você tivesse uma quebra de paridade, né? O mercado ele vem andando de uma certa maneira até o momento que alguém quebra uma determinada paridade, se quebra e essa quebra dá certo, o mercado começa a seguir, aí inicia-se um novo ciclo, né? Então a gente viu aí, a gente acompanhou, eu tenho aqui, acho que 2 exemplos que são recentes, né? A questão da famosa varanda gourmet, né? Que um dia uma construtora, um incorporador resolveu lançar uma varanda gourmet. Isso se mostrou acertado, o prédio teve uma procura, uma venda, uma velocidade de vendas rápida, e aí a partir daí se tornou norma do mercado, o mercado passa a copiar essa fórmula. Assim aconteceu também com a questão dos condomínios clubes, né? As áreas de lazer antigamente eram áreas, digamos, pequenas, áreas modestas, aí foram começando a ficar um pouco mais, com mais elementos, com mais equipamentos, e num determinado momento, chegou um jovem e falou, vou lançar um condomínio clube. Então é um verdadeiro clube, parece um clube Pinheiros, um clube paulistano, com 2 ou 3, 4 torres fincadas lá, e o mercado segue nessa linha. Agora a gente está vendo também, assistindo um outro movimento, que é a tal da arquitetura verde, né, da sustentabilidade. Então a pessoa já coloca um reuso de água e uma lâmpada econômica e já diz que o prédio é sustentável. Você concorda que o mercado imobiliário ele caminha por essas ondas, ele é conservador? Eu acho que sim, com certeza. Que é isso, as pessoas têm receio de inovar e ver que uma receita está dando certo e vai atrás. Pega aquela receitinha de bolo e vai seguindo. Acho que um pouco também porque os arquitetos que acabam desenvolvendo os projetos para as grandes incorporadoras são os mesmos, né, que atendem todas elas. Então os produtos acabam sendo iguais também. Mas eu acho que nada é criado do zero, né? Condomínio clube é uma coisa que já existiu. Nos anos 70 já teve aqui em São Paulo, por exemplo, o Ilhas do Sul. O Ilhas do Sul, né? Da demorou, né? Demorou muito tempo para vender, para ser sucesso, mas aí 30 anos depois todo mundo está fazendo. Quer dizer, sempre tem alguém que chega na frente, como foi o caso bem lembrado, esse exemplo do Ilhas do Sul, faz um lançamento, quebra esse momento. O mercado, às vezes, ele demora para aceitar também esse novo conceito, né? Acontece isso. Acontece, que é o que acontece com a gente.
a maioria nem é concorrência porque é totalmente diferente o produto que a gente faz dos outros. Mas as pessoas falam, putz, vocês estão loucos de fazer um prédio todo contemporâneo, ou com uma pintura preta, ou com umas janelas gigantes e tal. Mas eu acho que tem espaço para tudo aqui em São Paulo. Aliás, no segundo bloco do programa, no nosso quadro Banfest, a gente vai apresentar alguns dos projetos da Ideias Arvos, o Guilherme vai comentar e aí a gente vai poder entender um pouquinho melhor qual é esse conceito dessa arquitetura diferenciada, né? Guilherme, de qualquer maneira, assim, está havendo, de qualquer maneira, até pela aceleração do próprio mercado, quer dizer, esse processo de incorporar novidades, de uma certa maneira, ele está se tornando mais rápido, está se tornando mais ágil. Os ciclos antigamente eram mais longos, hoje os ciclos são mais curtos, correto? Isso. E vocês têm essa proposta de construir projetos diferenciados. Então, eu queria que você me definisse, na concepção da Ideias Arvos, o que torna um projeto diferenciado que sai desse lugar comum? Eu acho que principalmente é que a gente valoriza a arquitetura contemporânea e a arquitetura assim, de arquitetos com uma bagagem cultural legal, igual aos clientes que a gente quer atender. Assim, a maioria das incorporadoras e tal atendem a massa da população que acaba tendo os mesmos desejos e as mesmas demandas e tal, até por um pouco de falta de acesso a assim, pensar diferente. Putz, será que eu quero mesmo morar num apartamento de 4 quartos? Será que eu preciso de 4 quartos e 30 banheiros dentro do apartamento? Às vezes não preciso, mas é isso que está sendo oferecido, a pessoa acha que é isso que ela quer. Eu acho que como aqui no Brasil está tendo... O país está enriquecendo, a gente está tendo muito mais acesso à cultura, ao que vem de fora, tem muito mais gente, um monte de revistas de decoração nova, de revista de arquitetura, tem Bienal, tem um monte de coisa. E mesmo pela popularização da web também, que hoje você tem acesso a muito mais informação do mundo inteiro, né? Tá todo mundo ficando mais ligado em outras possibilidades, outra maneira de trabalhar, de viver. Você não precisa viver do mesmo jeito que teus pais viveram, que teus avós viveram há 30, 50 anos atrás, que é o que está acontecendo hoje, né? A maneira que a gente divide a casa é a mesma desde o século XVIII, assim, né? Tem a dependência de empregados, tem a parte íntima, social, a parte social, a parte de serviço. E hoje não faz muito sentido isso, né? Tem pessoas que começam a querer quebrar esse padrão e falar assim, puxa vida, será que eu devo viver do jeito que planejaram para mim? Ou eu posso viver do jeito que eu estou planejando viver? Isso, exatamente. Aí é esse nicho aí que a gente focou e que está sendo um super sucesso. Mas aí, uma das características desse projeto imobiliário inovador seria a planta aberta? Uma delas é a planta aberta, que até agora tem outras incorporadoras começando a fazer também. Mas é que a gente não faz assim, opções de planta para o cliente escolher. A gente faz a opção junto com o cliente. Ele senta lá com a gente, com os arquitetos, e a gente desenha o apartamento que ele quer. Porque isso também é uma outra questão